E uma pergunta que eu tenho que responder hoje, que veio do meu grupo do WhatsApp, é o seguinte: é o que? A penhora de salário por dívida. Tem muita gente preocupado com isso. A gente está vendo que a coisa está fechando, está ficando mais feia. Hoje mesmo eu trouxe uma notícia onde uma pessoa ganha R$ 4.000 e teve 10% do salário penhorado para pagar uma dívida de 40 e poucos mil reais. Ou seja, ele vai pagar essa dívida aí por muitos anos, ele teve essa diminuição do salário dele, vai ficar assim por muitos anos. Então, como é que acontece isso daí? Veja só, a primeira coisa que você tem que entender que isso não acontece automaticamente. As empresas de cobrança, eles estão agora ligando para as pessoas, falando: eu vou penhorar o seu salário. A coisa não acontece assim. A coisa não acontece dele entrar com uma ação já para penhorar o salário. O que acontece? Ele entra com uma ação judicial para cobrança. Então, se você tem uma dívida e essa dívida não está prescrita, porque dívida prescrita não se consegue cobrar na justiça, e ele vai entrar com uma ação judicial, uma ação de cobrança. Então, vai entrar com a ação, você vai ter a oportunidade de ser, você vai ser primeiro citado, ou seja, convidado para participar desse processo, e depois vai sair uma sentença. Você vai ter a oportunidade de se defender e você depois vai ter uma sentença dizendo que você realmente deve. Então o processo vai entrar numa fase de execução, que é fazer valer aquela decisão do juiz, tá certo? Então você vai ser intimado a pagar aquele valor que foi decidido. Se acaso você não pagar, aí começa a parte difícil para você, porque o credor vai começar a buscar bens de você, tá certo? Então ele tem que buscar dinheiros e aplicações, bem imóveis, enfim. O Código de Processo Civil ele traz uma lista de ordens das coisas que tem que ser buscada. Se ele revirou a sua vida e não achou nada, aí ele vai pedir a penhora de parte do seu salário. Ele já sai pedindo penhora de 30% do salário, que é a parte consignável do salário. E de modo geral tem conseguido isso daí, dependendo do valor da dívida, tá? Então vamos lá, e do valor do seu salário também. Então pode ser que ele consiga isso? Pode ser que ele consiga isso sim, tá certo? Mas veja só, não é assim, vai lá e entra e ganha. E ainda é o seguinte, quando o juiz ele vai deferir isso daí, ou indeferir esse pedido, ele vai fazer uma análise do caso concreto, tá certo? Ele vai ver quanto é que você ganha e o volume da dívida. Não adianta você achar que você ganha um salário mínimo e ele vai penhorar 30% do seu salário, porque não vai, não consegue, porque a penhora por parte do salário, ela tem que garantir a dignidade da pessoa humana. Então, quem ganha um salário mínimo, amigo, já é difícil da pessoa sobreviver e ainda vai pegar parte do salário dela, vai ficar a coisa mais difícil ainda, tá? Mas, em tese, existe essa possibilidade, tá? E essa possibilidade de penhora do salário, a gente fala do salário, mas não é somente do salário, tá? É o benefício de aposentadoria, é aquele recebimento do LOAS, enfim, qualquer coisa dessa está sujeito a ser penhorado. Não significa que vai ser penhorado e também não significa que vai ser penhorado 30%. Então é muito importante que você saiba disso, é muito importante que você saiba contar a prescrição da dívida. E mais importante ainda, amigo, presta muita atenção, não faça um acordo de uma dívida sem ter total certeza que você vai pagar essa dívida. Eu vejo todos os dias gente se dando mal pelo seguinte: as empresas de cobrança começam a cobrar forte, a pessoa fica com medo e faz um acordo. A pessoa não tem dinheiro nem para pagar a primeira prestação do acordo e fez um acordo. Aí o que acontece? Quando você fez um acordo, amigo, você arrumou uma nova dívida. E quando você fez um acordo de uma dívida que já prescreveu, uma dívida que já caducou, aí você se deu mal porque você renovou a dívida, tá certo? A dívida ressuscitou. Na verdade, é uma nova dívida que você arrumou e você vai ter que pagar, você vai ter que se virar agora. Então, tome muito cuidado com todo tipo de acordo que você for fazer. Eu mesmo não recomendo que as pessoas façam acordo, certo? Eu acho que a pessoa tem que guardar o dinheiro para depois ir lá e pagar aquele valor à vista. Acordo sempre é prejudicial à pessoa quando é feito com um grande banco, quando é feito sem os devidos cuidados, tá certo? Então preste muita atenção nisso, não haja por medo, não haja por pressão das empresas, tá bom? E vamos continuando aqui com a nossa live.